Tem alguém aqui só solicitando para entrar, só um minutinho, para poder transporte. Ok. Estamos iniciando nossa gravação e eu vou projetar a nossa tela aí para vocês. E aí vocês me dão o que estão conseguindo visualizar. Área de trabalho. Consegue visualizar a tela, pessoal? Consigo, professora. Ok, obrigada. Bom, relembrando aqui, né, na nossa última aula, que foi quarta-feira passada, nós começamos a trabalhar com os senhores a questão dos modelos atômicos. Confere? Nós falamos da questão do núcleo do átomo, a questão da estabilidade nuclear, comentamos um pouquinho aí sobre o princípio aí da lei da conservação das massas, falamos do modelo atômico de Dalton e começamos, né, a fazer esse feedback aqui, quando nós falamos do modelo atômico de Dalton, algumas limitações, e aí nós paramos aqui, evolução dos modelos atômicos, que vai, né, desde a questão de Dalton, que nós comentamos, né, que como era o modelo atômico de Dalton, era aquela esfera maciça, compacta, indivisível, né, neutra, com características neutras. E nós vamos comentar isso até o modelo atômico aí de Bohr, né, 1913, que aí não tão distante, né, da nossa realidade. 100 e poucos anos aí, 107 anos, né? Que é o que nós hoje, com algumas correções, mas é o que estamos utilizando, né? Um modelo basicamente aí de 100 e poucos anos. Então, uma das questões importantes, né, que surgem aí é a questão da natureza elétrica da matéria, a questão da nossa, né, energia e, consequentemente, essa energia, né, está associada à questão da matéria. E foi esse, né, pesquisador aqui, o Stone, né, que já, né, naquele período, já se conhecia, então, né, essa natureza elétrica da matéria, e aí ele começou a admitir que a eletricidade, ou seja, essa questão, essa natureza elétrica da matéria, ela estava associada à questão do átomo, aquela partícula maciça, compacta, indivisível, que não existia mais nada associado a ela. Mas aí, né, já vem essa questão aqui, a partir do momento dessa descoberta da natureza elétrica da matéria. E essa eletricidade associada ao átomo foi dado o nome de elétron. Então, aqui eu acho, né, o grande marco da história. Qual que é o grande marco da história, professora, com relação à evolução, né, da química em relação à questão atômica? É conhecimento, essa percepção, né, do elétron. E isso só foi possível a partir do momento que já se conhecia o quê? A natureza elétrica da matéria, e aí correlacionar isso com a característica, né, dos modelos atômicos. Quem fez isso, na verdade, juntou todas essas informações, foi, né, esse cara aqui, o Thomson. Pessoal, nós estamos no lugar certo, né? Nós paramos ali mesmo, né? Nem perguntei para os senhores, mas acredito que foi ali, né? Eu tenho, às vezes, colocado qual é o curso de engenharia que eu estou trabalhando no momento, mas às vezes eu apago, por isso que eu não fiquei na... E aí né, partícula subatômica. O que significa isso? Né? Que além do átomo, eu tenho algo associado a ele, né? E aí, o que foi possível descobrir a partir disso? Então, um experimento que hoje nós conhecemos como os tubos, né, existentes no interior de televisores, né, a gente chama, né, de tubos, né, de raios catódicos, onde foi feito o quê? Descargas elétricas através de um gás rarefeito, né, nesse tubo de raio catódico. E o que observou? Observou-se, né, o Thomson observou, então, naquele momento, né, não se conhecia ainda partículas positivas, né, conhecia que eu tinha algo contrário a partículas negativas. E não era essa nomenclatura também que nós hoje conhecemos, né, cátodo e ânodo. Cátodo, né, parte negativa, ânodo, parte positiva, né, cátodo, elétrons, né,
o processo, né, da eletroquímica, que nós vamos discutir muito bem isso aqui lá no tópico, né, de eletroquímica, quando a gente começar a trabalhar aquela questão da corrosão. Tá? Isso aqui é a base do conhecimento com relação à corrosão. Mas aqui é só para entender o fluxo, né, de elétrons e que existia, então, algo além do átomo, né, existia algo que então foi chamado aí de elétrons por Stone, e que esses elétrons, né, carga negativa, eles saíam dos átomos. Esse foi a grande importância disso. Opa, se eles saem do átomo, então significa que o átomo não é só aquela esfera maciça, compacta, indivisível, né? Que eu tenho, então, elétrons, eram corpúsculos dotados de carga elétrica e massa. Então, olha aqui, Thomson já falava isso, que elétron era dotado de carga elétrica e de massa, né? A gente tem lá, a partir da quântica, né, essa questão do princípio da dualidade da matéria, né, que o elétron é energia e, ao mesmo tempo, ele é massa, né, o salto quântico, que a gente vai chegar lá, que é o modelo atômico de Bohr, e que fazem parte de toda a matéria. Então, aquele modelo atômico proposto por Dalton já não era válido. E aí o Thomson vem com a outra proposta de modelo atômico. Qual era essa proposta de modelo atômico? A proposta era que eu continuava tendo uma esfera, só que essa esfera, ela era compacta, só que ela tinha características positivas. Mas vale bem ressaltar aqui para os senhores, colegas, não se conhecia prótons, características positivas, certo? Mas não era conhecido como prótons. E pontos, esses pontinhos aqui que seriam os elétrons, características o quê? Negativas. Então, o átomo seria, né, lá no ensino médio, você estudou com um pudim de passas, né, que as passas eram os elétrons e a massa do pudim com características positivas. De tal forma, isso aqui é muito importante, ó, de tal forma que o número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria zero. Então, continua aqui a questão, né, da neutralidade do átomo, que o átomo, no final das contas, né, é uma partícula neutra. Então, esse modelo aí foi proposto por volta de 1897, dentro do marco da história. Então, o átomo já não era aquela partícula indivisível. Eu já tinha partículas menores no átomo, que eram os elétrons. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Podemos continuar? Alguma dúvida? Consegue me ouvir? Sim. Sim? Às vezes o Entendendo, silêncio é tão tranquilo. grande que eu fico pensando que eu estou só. Positivo, professora. Positivo, então tá bom, obrigada. Então, isso aqui era um modelo atômico proposto por Thomson. A partir de quem? A partir do conhecimento da natureza elétrica da matéria e, consequentemente, o conhecimento do elétron. Então, o elétron ele é o marco em toda a nossa evolução histórica. É o conhecimento desse elétron, que continua até hoje. A gente vai comentar mais lá no final. Bom, esse cara aqui, né, é Ernest Rutherford, vocês também já devem ter ouvido falar dele, né, não é estranho, né, essa nomenclatura dos senhores. Ele era, como se diz, discípulo, né, do Thomson, estudava com o Thomson, e ele vem aí, né, com a descoberta de mais uma partícula. Qual é a partícula agora? Agora sim, entra na história o próton, a partícula positiva. Então, ele descobriu, né, uma outra partícula, que era o próton, e ele, a partir desse conhecimento do próton, né, do experimento, que ele chega a essa partícula aqui, ele começa, então, a ter uma intriga, né? Ué, se tenho elétrons, né, lá no pudim lá de passas, e aqui são prótons. Mas como é que estão de fato esses prótons? Tudo bem, no somar de tudo isso, eu tenho uma neutralidade, uma carga zero.
Mas será que esses prótons estão assim, dispostos dessa forma, essa massa? Né? Então começa esse questionamento aqui, a partir desse conhecimento da partícula, né, positiva, que até então sabia que era uma característica contrária ao elétron. Na verdade era isso, era uma característica contrária ao elétron. E hoje nós sabemos que essa característica contrária ao elétron são os prótons. Né? Então, que foi proposta por Rutherford. E aí o Rutherford teve uma ideia, né? Eu vou colocar essa ideia do Rutherford de uma forma macro para a gente entender. Não é que ele pensou dessa forma, né? A gente traduz isso didaticamente. E como é que ele pensou de uma forma macro? Né? Só para a gente compreender o raciocínio dele. Isso aqui é didática, não é ele que pensou, não, tá? Só deixando claro isso. Se pensarmos, né, que a gente tem um caixotinho de madeira fechado e lá dentro a gente não sabe o que tem. Seria mais ou menos a ideia do átomo, né? Algo fechado, que eu não sei o que realmente tem lá dentro. E se eu, né, a gente pensa, se a gente começar a metralhar, né, ou seja, incidir alguma coisa com uma alta velocidade, né, nesse caixote, o que pode acontecer? Eu não sei o que tem lá dentro. Então, quais seriam as possibilidades? Você pegou um caixote fechado e começa, né, a metralhar esse caixote com balas. Bom, a gente tem aqui, né, a ideia dele foi 3 hipóteses. Primeira, segunda e terceira hipótese. A primeira hipótese, quem é que quer ler ela para nós, por favor? Eu posso ler? Pode, por favor. Tá ok. Primeira hipótese. Se as balas ricochetearem, não atravessando o caixote, concluímos que dentro dele deve haver algo como concreto ou ferro maciço. Ou seja, eu atirei no caixote com as minhas balas, elas bateram e voltaram. Então é algo compacto, maciço, né? E que não vai deixar eu passar. Era aquela ideia, por exemplo, o modelo atômico de Dalton, algo compacto, maciço, né? A segunda hipótese, tem mais uma, né? Então, o que seria essa segunda hipótese? Por favor, colega. Se as balas... Ah, tá, pode ler. Não, pode falar, pode falar. Beleza. Se as balas o atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio ou então contém materiais leves, isopor, serragem e similares. Ou seja, então a segunda hipótese é bateu e passou. Tem alguma coisa que a minha bala consegue passar, porque é algo que é leve, né? Como tem baixa resistência, melhor dizendo, ou está vazio. Essa é a ideia que a gente teria na questão do macro, né? Muito obrigada. E mais um aqui para ler a terceira hipótese, por favor. Porém, se parte das balas passar e parte ricochetear, concluímos que materiais dos tipos leves devem estar presentes dentro do caixote. Ou seja, eu vou ter os dois tipos, né? Eu vou ter algo compacto, mas eu vou ter algo que tem espaço vazio, ou material que tenha baixa resistência. É mais ou menos essa proposta, né? De uma forma bem macro, né? Rústica, que o Rutherford fez o experimento, não com esse princípio aí. Qual foi, então, professor? Naquele período, né, já se conhecia que o átomo emitia partículas com uma alta energia, ou uma energia. Não sabia de onde vinha do átomo. Eu não tinha núcleo, então não sabia de qual parte do átomo que vinham essas partículas. Então já se conhecia a famosa radioatividade. E esse elemento químico aqui, o polônio, era radioativo, isso já era conhecido. E que ele emitia
algo, e esse algo que ele emitia tinha características positivas. Confere? Bom, naquela época não era conhecido como partícula alfa, era algo com energia e com características positivas, e que apresentava massa. E o que eles fizeram foi exatamente o que ele fez, né? O experimento. Ele incidiu essa radiação, né? Vinda, né? Do polônio, né? Conduziu ela de uma forma onde ele teve o maior aproveitamento possível, né? E colocou um anteparo aqui de ouro. Era um elemento químico já conhecido. Ouro. Né? Uma placa de ouro. E, logicamente, em frente a essa placa de ouro, ele colocou um material que tinha uma certa, né, luminescência, fluorescência, melhor dizendo. E o que ele observou foi o seguinte, que quando essa radiação vinha com características positivas, que tinha massa, isso já era conhecido, ele teve as seguintes condições, para os quais foram. A maior parte dessa partícula alfa passava, né, essa característica positiva aqui, passava essa partícula diretamente, sem nenhum problema. Uma pequena parte ia e batia e voltava. E uma pequena parte mudava o seu sentido, certo? Vinha e mudava o sentido. Tinha um pequeno desvio. Então, ele apresentou três condições, ele teve três condições. A que prevaleceu foi aquela que simplesmente tudo passava. Aquela ideia que a gente apresentou para vocês, a segunda hipótese, é que se as balas o atravessarem, concluímos que ele deve estar vazio ou que ele tinha material de baixa resistência. Né? Essa era a ideia do macro. A ideia do micro, se está passando a partícula alfa, significa que eu tenho que espaços vazios, que eu estou pensando em átomo. Né? Isso acabou com o modelo atômico de Dalton e de Thomson. Por quê? Porque o modelo atômico de Dalton e de Thomson era uma esfera. Continua sendo uma esfera maciça. Só a única diferença de Thomson para Dalton é que já tinha uma outra partícula associada ao átomo. O átomo não era a partícula menor. Então, ele já era o quê? Ele liberava partículas, que eram os elétrons. Mas, olha, se eu tenho uma incidência de uma radiação, provavelmente, né, a ideia era o quê? Bateu e o quê? Retornou. Por quê? Características positivas. Com características positivas, eu tenho atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Então, olha, eu estou incidindo aqui uma partícula com características positivas. Ela vai bater numa algo com características o quê? Positivas. Ela vai retornar. Ela vai voltar. Essa era a ideia, que a maior parte das partículas retornasse. Então, ele tinha a ideia que ia chegar nessa situação aqui, né? Essa primeira hipótese. E não na segunda. Só que ele teve parte da segunda, mas ele também teve outras condições. Ele teve parte que voltou, parte que bateu e voltou, e ainda parte que teve um pequeno desvio. A partir desse raciocínio de Rutherford, né, ele chegou à seguinte conclusão, que o átomo não era mais aquela esfera maciça, como proposto por Dalton e como proposto por Thomson, né? Positiva, totalmente positiva, e com elétrons ponto a ponto. Eu teria que ter uma parte positiva, sem dúvida, ele tinha uma parte positiva. Mas essa parte positiva, ela era algo muito pequena. Certo? Positiva.
a qual ele chamou de núcleo. E tinha, logicamente, a parte negativa, né, aonde estavam os elétrons. Só que no caso dessa parte negativa, ela era enorme comparada com a parte positiva. E ela obtinha o quê? Espaços vazios. E aquela parte aqui, ó, que sofria um pequeno desvio, vinha a partícula alfa e sofria um pequeno desvio, é porque ela passava muito próxima da partícula, da parte positiva. Logicamente, positivo com positivo teria uma repulsão. Então, aí a gente sai daquele modelo proposto por Thomson, né, que a gente, então, e aí Dalton, Thomson e Demócritus, que tudo vinha na mesma ideia, no mesmo raciocínio, e aí muda um pouco. E aí o modelo atômico proposto por Rutherford era basicamente esse: o átomo é uma estrutura praticamente vazia. Isso foi um marco na história. E aí nós chegávamos naquela ideia, né, e não uma esfera maciça. Então, ele era o quê? Descontínuo. Chega naquela ideia. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu vou voltar aqui um pouquinho do que nós trabalhamos lá no início. Só voltando aqui, porque eu não lembro mais do slide, eu vou fazendo assim. Aqui. Que, quando eu apresentei para vocês o primeiro modelo atômico, né, proposto aí antes de Cristo, e ele tinha a ideia, né, através de pensamentos, intuição e lógica, né, o Demócritus disse que a matéria era descontínua. Algo já vinha aqui, né, essa ideia do que a matéria era descontínua. Nós retomamos aqui, então, a mesma proposta. Qual é? A de Rutherford. A de Rutherford é que descontínuo o átomo não é mais compacto como antes. E algo interessante ele chegou também, né, com relação a essas observações. Quais foram? Foram que a maior parte da massa do átomo se concentra em uma pequena região central denominada de núcleo, que era dotado de carga positiva. Por isso que a gente tinha um desvio das partículas alfa. E onde se concentra quase toda a massa do átomo. Algumas partículas não atravessam o núcleo, bate e volta. Essa ideia, né, que o núcleo é aonde se concentra toda a massa do átomo, nós vamos discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Por quê, professora? Por que os elétrons não entram nessa questão? Vamos lá. Não é que não entram, não. Eles entram, mas é que nós não temos ainda condições. E que os elétrons tinham carga negativa e ficavam movendo, né, caminhando, circulando em volta do núcleo. Era o famoso, né, modelo planetário, que então foi proposto aí por Rutherford, que era o que? O Sol representa o núcleo e os planetas simbolizam os elétrons girando em torno do núcleo. Era a ideia, né? E aí a primeira visão com relação a essa questão, que veio em 1911, né, por Rutherford. É algo assim revolucionário. Essa proposta de modelo atômico. Até aqui, colegas, há alguma dúvida, algum problema? Podemos continuar? Então, professora, então pode-se dizer que esse modelo de estrutura do átomo foi meio que o protótipo da primeira eletrosfera que eles tiveram ideia? Exatamente, esse é o protótipo da primeira eletrosfera. Até então não existia, certo? E aí, a partir dessa eletrosfera, agora, dessa proposta, né, esse protótipo, ele vai passar agora por correções, e continua passando por correções. Nós ainda temos muito, mas é muito, né? Dizem que nós estamos aí uns 100 anos, né, de aquém, né, do desenvolvimento com uma série de coisas políticas, econômicas, né? Não falo no nosso país, não, o Brasil, não falo assim o planeta. Então, nós ainda estamos aí trabalhando com esses modelos.
E já sabemos que esses modelos que nós trabalhamos hoje têm muitas lacunas. Algo que nós ainda estamos aí bem obscuro, né? A gente trabalha a ideia, né? A ideia histórica, científica, comprovação matemática, física, ela vem dando essa sustentação. Mas isso aqui é muito, muito aquém, né? Da nossa realidade. Bom, isso é o primeiro protótipo. Tudo bem, perfeito. E aí? Aí, o que vocês acham? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês acham que isso aqui estava perfeito? Carga positiva no centro e tinha cargas negativas circulando em volta dessa carga positiva. Ó, o elétron ficava circulando aqui em volta dessa carga positiva. Vocês acham que isso era possível ou não? O que os senhores pensam? Tendo em visto o modelo atômico de hoje em dia, não. Não. Por quê? Porque se o núcleo só fosse positivo, dependendo da força dele, ele ia puxar toda essa eletrosfera de uma vez, não? Além dessa atração, porque esse elétron ia circulando aqui, perdendo energia, e ainda ele seria atraído pelo núcleo, carga positiva. E se eu tivesse mais uma carga positiva aqui no núcleo? Em vez de uma, eu tivesse mais outra aqui. A atração ia ocorrer cada vez mais forte? Não, o núcleo ia se dividir. O núcleo ia se dividir, porque positivo com positivo, repulsão, né? Essa força aqui de repulsão. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele era válido só para uma condição, e ainda, né, para o átomo mais simples, que é o hidrogênio, que tem só um próton. Mas tem o outro problema que você falou, o elétron ia circulando aqui, e ia ser atraído pelo núcleo. Então, fisicamente, não era possível, usando a física clássica. O modelo era totalmente limitado. Era bonito, perfeito, porque mostrava que o átomo é um imenso espaço vazio e a descontinuidade. Isso aqui foi o marco. Mas aí a gente tem lacunas fisicamente falando. E aí vem uma outra questão importante. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Para ficar mais fácil visualizar. É que a descoberta, né, de uma terceira partícula. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá? De uma terceira partícula. Qual é essa terceira partícula? A terceira partícula atômica, é o nêutron. Então, ó, primeiro foi o elétron, depois foi o próton e a terceira é o nêutron. Nós sabemos que tem inúmeras partículas, né? E o nêutron seria, então, uma partícula, né? Quem propôs isso aí foi esse cara aqui, ó, Chadwick, em 1932. O modelo atômico proposto por Rutherford foi em 1911. Então, aí foram, né, desdobradas inúmeras pesquisas para mostrar, para chegar a essa conclusão, o que pode ter no núcleo do átomo para que eu tenha mais de uma partícula positiva e não tenha essa repulsão, né? E foi exatamente essa descoberta dessa partícula. Essa partícula apresentava massa, porém não apresentava carga, nem positiva e nem negativa. Aquela coisa, né, que nós sabemos no princípio da dualidade, né, se tem o positivo, se tem o positivo, tem o negativo. Naquele momento, essa outra não tinha nem positivo nem negativo. E aí, o que acontecia com essa partícula que estava lá no núcleo do átomo? Essa partícula, né, que estava lá no núcleo do átomo, então se eu tinha aqui, ó, 2 prótons, eu tinha essa outra partícula aqui, ó, neutralizando essa repulsão entre os prótons. Então, a função do nêutron é simplesmente, né, balancear essa questão da repulsão energética entre as partículas positivas. Aí veio uma questão importante, né,
que eu gosto de mostrar, acho que para vocês eu não mostrei, não falei alguma coisa disso. Só um minutinho, porque às vezes eu falo antes. Falei, né? Eu falei aqui do carbono 14 e carbono 12, não falei lá anteriormente? Confere ou não? Sim, falou. Confere, Sim. professor. Confere. Estou ficando cada vez mais esclerosada, viu? Mas também 20 anos de aula não é fácil, não. Então, o que acontece? Eu mostrei para vocês, inclusive, que era a questão, né, do carbono 14 radioativo para o excesso de partículas neutras, que também tem repulsão. Idêntico tem repulsão, né? Não é só positivo com negativo, né? Mas idêntico tem repulsão. Esse é o princípio, né? Então, isso foi de encontro, então, a resolver parte do problema, Newton. Então, aí veio aqui, o núcleo tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera tem os elétrons. E aí até chegou a essa conclusão, né, que o raio, quer dizer, o núcleo é cerca de 10.000 vezes, né, menor do que, menos do que o raio do átomo. Alguns observam, se o núcleo for uma formiguinha, né? Algumas comparações assim, né? Macro, né? Seria o estágio do Maracanã, eletrosfera, enfim. Ou seja, é algo muito discrepante o tamanho dessa região central em relação ao tamanho da eletrosfera. Professor, mas por que nós estudamos lá no ensino médio que a gente considera, né? Só aumentando um pouquinho, que a massa do átomo, né? Representada pela letra A, é prótons mais nêutrons. A quantidade é a massa de prótons mais a massa de nêutrons. Por quê? Cadê a massa do elétron? Por que a gente desconsidera a massa do elétron? Alguém sabe dizer por quê? Porque o átomo é isso, por enquanto é isso. Prótons, nêutrons e elétrons. Porque o número de elétrons é igual ao número de prótons. A carga, né? A quantidade de carga positiva eu tenho de carga negativa. Isso está correto. Aí é importante isso que você acabou de falar. Prevalece ainda o quê? A questão da neutralidade da matéria. O átomo é neutro, né? Ou seja, a carga, a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas. A carga do próton é igual à carga do elétron. É isso aqui, né? Quando eu falo de carga relativa, né? A carga do elétron, na verdade, é na faixa de 10 a menos 19 coulomb. Só que com sinal o quê? Negativo. E a do próton, também é na faixa de quê? De 10 a menos 19 coulomb, só que o sinal é o quê? Positivo. Então, se um átomo tem, por exemplo, átomo de sódio, número atômico 11, o que eu falo? O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, ele tem o quê? 11 prótons e tem 11 elétrons. Então, ele tem 11 prótons e tem 11 elétrons. E isso se neutraliza. A carga de prótons é igual à carga de elétrons, o sinal oposto. Tudo bem? Bom, e logicamente o neutro é aquele cara que não apresenta carga. A carga dele é aproximadamente zero. Né? Mas em relação à massa atômica, a massa do próton está na ordem de grandeza de 10 elevado a menos 27 quilograma. E a massa do nêutron também está na ordem de grandeza de um nêutron na faixa de 10 elevado a menos 27 quilogramas. E a massa do elétron, professor? A massa do elétron está na ordem de grandeza de 10 elevado a menos 31 quilogramas. Por isso que você estudou lá no ensino médio, alguém falou para você assim, a massa do elétron é cerca de 1.800, 40, 36, enfim, né? Menor do que a massa do próton e do que a massa do nêutron. É a ordem de grandeza, que 10 elevado a menos 31
E aqui o quê? 10 elevado a menos 27. Dá aproximadamente esse valor aqui, né? E isso diz, então, que 10 a menos 27 já é muito complexo para que a gente possa mensurar. E 10 a menos 31 ainda tornou-se impossível nas condições tecnológicas que nós temos hoje. Então, por isso que a gente fala, a massa do átomo está concentrada no núcleo, que é a massa do prótons mais a massa dos nêutrons. Mas depois a gente vai discutir sobre essa massa de prótons e essa massa de nêutrons, né? Que é a unidade de massa atômica, a massa relativa. E a gente vai discutir isso aqui um pouco melhor. Mas em unidade que nós conhecemos, né? Que é 10 em quilogramas, unidade que mensura, né? Massa que nós conhecemos, é nessa ordem de grandeza. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo, professor. Tudo, né? Então, o modelo de Rutherford estava proposto. Que o átomo, né, tinha núcleo, tinha eletrosfera, que prótons era igual ao número atômico e que no fringir dos ovos, né, como se diz, eu tinha um átomo na condição neutra. Até aqui tudo, eu já vou passar aqui, né? Eu tinha um átomo na sua condição neutra, ou seja, é aqui que eu queria falar, né? Eletricamente o quê? Neutro. Ou seja, prótons era igual a elétrons. É o que nós trabalhamos hoje, né? Como eu falei anteriormente aqui, quando eu falo do sódio. Tem 11 prótons, tem 11 elétrons. Né? Se eu coloco aqui nitrogênio, né? Tem 7 prótons, então tem 7 elétrons. Se eu coloco oxigênio, tem 8 prótons, então tem 8 elétrons. E assim por diante. Carbono, tem 6 prótons, então tem 6 elétrons. Mas aonde ainda continua o problema? Qual é o problema e aonde continua o problema? Enquanto vocês estão pensando nisso, eu vou falar uma outra questão aqui, que ela vem aqui um pouco, mas eu vou comentar isso mais com detalhes quando eu falar no modelo atômico de Bohr. Mas só para relembrar, os senhores já estudaram isso, não é novidade para ninguém. Vocês estudaram íons. Vocês se lembram o que eram íons? Sim. Quando que eu tinha, por que eu tinha? Alguém sabe me dizer? É quando um átomo perde ou recebe Interrogantes de elétrons. Isso. Então, o átomo, ele pode perder ou receber elétrons, né? Mas isso, dentro dos modelos atômicos que nós estudamos até agora, e a gente vai passar para o próximo aí daqui a pouco, quando eu deixo todos os modelos, tanto lá antes de Cristo como depois Dalton, Thomson e Rutherford, o que eles têm em comum, esses modelos atômicos? O que eles têm em comum? O átomo é um sistema eletricamente neutro. Então, independente do modelo que nós estudamos aí, prevalece essa questão, que o átomo é um sistema neutro. Mantém a neutralidade do átomo. Ora, agora você falou que ele pode ganhar ou perder elétrons, aí tem um problema seríssimo, né? Vocês vão ver a nível de ensino médio, o pessoal fala assim, o átomo perde elétrons e chamado de cátion. A gente vai discutir isso mais para frente. O átomo ganha, quem não lembra, não precisa ficar preocupado, não. E o átomo ganha elétrons chamado de ânion. Não, o átomo, quando ele ganha ou quando ele perde, ele deixa de ser átomo. Ele passa a ser chamado de íon. Há uma discussão da IUPAC com relação a isso, porque senão eu vou contrariar os modelos, porque os modelos dizem que o átomo é eletricamente neutro. Então, se ele tem carga, ele já não é átomo mais. Ele passou a ser uma outra espécie, e essa espécie eu chamo de íon. Agora, por que ele ganha e aí vira um íon positivo ou um íon negativo?
quando ele ganha, ele é um íon negativo, quando ele perde, ele é um íon positivo. Isso nós vamos estudar daqui a pouco. Tudo bem? Então, essa é uma questão que a gente vai deixar aqui, que daqui a pouco a gente volta nela aí para discutir. Mas voltando no modelo atômico de Rutherford, acho que aquele slide lá eu coloquei no lugar errado. Tinha os dois problemas. Um foi resolvido, o problema do núcleo. O problema da partícula positiva surgiu, então, o nêutron. Vou lá puxar do item. Quem que quer ler para nós esse pequeno quadradinho aqui, por favor? Deixa eu só aumentar para facilitar a leitura. Opa. Consegue visualizar? Um dos nossos colegas, por favor. Rutherford. Vai lá. Não, pode ler, pode ler. Tá, então eu falei. Rutherford contornou essa dificuldade, admitindo que os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas circulares, a altíssima velocidade, de tal modo que a aceleração centrípeta desenvolvida nesse movimento equilibraria a atração exercida pelo núcleo. Essa é a proposta dele, então, utilizando a física clássica. Não, como explicar o fato de os elétrons não caírem sobre o núcleo do átomo. Então, era exatamente o que ele propõe aí, que os elétrons ficavam circulando em órbitas circulares, e a questão da velocidade, aquele equilíbrio de forças, e essa aceleração centrípeta, desenvolvida, ela equilibraria a atração exercida pelo núcleo. Então, tinha uma força, que na verdade puxava para cá e uma outra que puxava para cá, e aí eu tinha um equilíbrio. Essa era a proposta, que ele tentou aí colocar. Mas o que aconteceu? Deixa eu só sair aqui um pouquinho, um minutinho. Então, era exatamente isso aí. Eu vou só dar um salto aqui, eu acho que eu não preciso ir lá, não. Quem consegue ler aqui, pessoal? Tá claro aqui? Sim. E aí, o declínio de Rutherford, aí eu vou pedir para você ler esse parágrafo aqui e aqui. Eu nem vou copiar para a lousa, não acho que dá aqui para vocês lerem. Pode ler, amigo? Como é que você chama? Eu ainda não conheço, vocês, não sei o nome, então, também, meio complicado. Pela voz eu não consigo ainda identificar. É o nosso amigo... O que acabou de ler é o Salomão. Salomão, por favor, então, se puder ler esse parágrafo aqui e esse parágrafo aqui para nós. Tá ok. Surgiu, então, outra dificuldade. Uma carga elétrica negativa de elétrons em movimento ao redor de outra carga elétrica positiva estacionário, o núcleo, emite radiação constante, perdendo energia. Se no fato citado os elétrons perdem energia por radiação ao entrar em movimento ao redor do núcleo, os elétrons vão gradativamente se aproximando do núcleo, num movimento espiralado, acabando, logicamente, por colidir com ele. Então, mesmo a proposta que ele, aqui, inicialmente, tentou aqui colocar a questão do equilíbrio, mas ele vai perdendo energia. E, consequentemente, essa perda de energia vai chegar num momento, Então, a mecânica clássica não segurava, não sustentava esse giro do elétron em torno do núcleo. Não era possível da forma como ele vinha colocando, E aí surge, então, um outro discípulo aqui, por volta aí, nesse período, mesmo período aí, da proposta do Rutherford, logo em seguida, qual seria esse aqui? Esse outro, discípulo, que também, trabalhou lá com o Thomson, posteriormente ao Rutherford. Então, na verdade, foram todos ali discípulos, de Thomson, que era esse cara aqui, Linus Bohr.
E aí ele continuou, né, aperfeiçoando, então, a questão do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford era muito, né, promissor, exatamente por aquela ideia que nós tínhamos espaços vazios no átomo, na questão da descontinuidade, mas tinha muito problema aí com relação ao núcleo, e ele foi tentando solucionar um ou outro, mas chegou no ponto que a mecânica clássica não poderia mais explicar isso. Não tinha condições de sanar essas dificuldades. Tudo bem até aqui, colegas? Podemos continuar? Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Não. Então, vamos lá. E aí surge, então, né, a questão aqui principal, que é a explosão, né, da física com a química e, consequentemente, uma proposta de uma física um pouco diferente, que era, né, isso aqui é simplesmente a representação lá do modelo atômico de Rutherford, que nós chegaremos numa condição assim, né? E o modelo atômico de Bohr, e aí eu vou copiar aqui, porque eu vou ter que usar de uma outra forma. A gente vai fazer assim. Que eu gosto de aumentar, senão não dá para a gente pensar de forma mais categórica. Consegue visualizar? Sim, conseguimos. Ótimo. Então, qual seria essa nova proposta? Da mesma forma, vem alguns postulados, né? Esse é o primeiro postulado de Bohr. E qual que diz esse postulado? Então, é nosso amigo Salomão. Pode ler para nós, Salomão. A eletrosfera do átomo está dividida em regiões denominadas níveis ou camadas, onde os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias, de modo a ter uma energia constante, ou seja, sem emitirem nem absorverem energia. Isso aqui é fabuloso. Ou seja, o elétron, ele naquela região, naquela órbita, ele está com a energia constante. E ele pode, será, sair dessa, estou colocando aqui, porque isso aqui, né, é o X da questão. Será que ele pode sair dessa órbita? Ele vai ficar sempre ali. Ele não está em repouso, mas ele tem naquela região que ele está ali, ele tem um pacote de energia específica. Certo? Tudo bem até aí? Sim ou sim? Então, era mais ou menos essa ideia, né, que a gente colocou aqui. Cada órbita eu tenho uma energia específica. Ok. E aí, o que seria, né, os próximos postulados? Vamos lá, do nossa lousinha aqui. Exatamente isso aqui, pessoal. Olha que cara espetacular, né? Tem umas pessoas que a gente fica impressionada. Ele propôs, né, o segundo postulado. Salomão, lê aqui para nós. Cada um desses níveis possui um determinado valor de energia específico, certo? E o terceiro postulado? Não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis. Entre dois desses níveis simultaneamente. Ou ele está em um ou ele está em outro. Certo? Então, o que eu posso dizer? Esse elétron, ele pode... aqui eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é o mais importante. É aquela ideia, né, que a gente não ocupa... não estamos em dois lugares simultaneamente, né? Epa, fiz com merda aqui, só um minutinho. Vou copiar. Ok.
que seria isso, né, professora? É exatamente aqui o quarto postulado do Wills, né, que deixa bem claro essa questão. Salomão, por favor, o quarto postulado de Bohr. Fornecendo energia térmica, elétrica ou afins a um átomo, um ou mais elétrons a absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo, mais energéticos. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia absorvida em forma de luz, ondas eletromagnéticas ou fóton. Aqui está a grande explicação, né? É o quarto postulado. O elétron, ele está aqui, nessa órbita dele estacionária, mas ele pode absorver uma determinada energia, um determinado comprimento de onda, sair dessa região, ir para a próxima, com que tem maior energia, e posteriormente ele pode retornar novamente à sua órbita original. Mas quando faz isso, ele vai emitir essa energia a qual ele absorveu, né? E isso é uma das evoluções tecnológicas que nós temos. Até o presente momento, eu digo que é a maior. Por quê, professora? Porque nós chegamos naquela questão, né? Que esse conhecimento que nós começamos a ter com relação ao elétron. Como assim? A energia de cada elétron, de cada átomo, de cada elemento químico. Ela é específica. Esse elétron tem uma determinada energia, absorve um determinado pacote energético. Esse elétron tem uma determinada energia, absorve um determinado pacote energético. Característico. Cada elétron de cada átomo, ou seja, todos os elétrons, né, dos 118 elementos químicos que nós conhecemos, têm as suas energias específicas, e nós a mensuramos já. E isso foi, né, o marco na história da química. O conhecimento, né, eu falo que é um mínimo conhecimento com relação às características do elétron, que faz com que a gente tenha essa evolução tecnológica que nós temos hoje. Então, aqui o Bohr propõe, né, a questão do salto quântico, a questão da energia, né, o passo, né, que todo mundo está aí, toda a discussão começa aqui, nessa ideia que o elétron uma hora comporta-se como partícula, outra hora comporta-se como energia. Lembra lá anteriormente que eu falei para vocês, não sei se vocês estão lembrados, vamos voltar aqui um pouquinho na nossa lousa, que eu falei do Stolney, né? Hoje, eu acho que a gente começou, né? Que falou que o elétron, né, é associado ao átomo, papapá. Deixa eu ver aqui, próximo slide, onde que eu estava, onde eu, próximo, onde eu aqui. Na verdade, né, o Thomson que fechou a ideia do Stolney. O Stolney foi o que descobriu o elétron, né? Que o elétron era um corpúsculo dotado de carga elétrica e de massa. Olha ali que a ideia brilhante, né? Comprovação brilhante está aqui, a partir desse postulado de Bohr, que realmente confirma isso aí, que o elétron, né, é um corpúsculo dotado de massa e carga. E que ele descreve, ele faz esse caminho, mas sem descrever caminho, esse salto quântico. Esse é a grande, eu considero, das evoluções históricas aqui, da química, né? E aí, professor, o que acontece? Acontece, então, né, o quinto postulado, que eu já até comentei lá, né? É que ao voltar das suas órbitas, ao voltar às suas órbitas originais, devolve a mesma energia que ele absorveu. E, logicamente, nós temos alguns que estão na região do visível, e exatamente, então, nós temos, né, a luz, o espectro, eu só vou pegar o espectro aqui, depois a gente volta aqui. O nosso espectro eletromagnético. Vocês se lembram do nosso espectro eletromagnético? Nós temos desde a questão, né,
a questão das ondas, né, de rádio, micro-ondas, infravermelho. Aqui está a região do visível, e aí, logicamente, na região do visível, nós estamos aqui, né, com as fluorescências das cores aí primárias. Temos a região ultravioleta, raio-x e raio gama. E esse elétron, a gente pode mexer com ele, né, quando eu tenho uma emissão aqui, que ele absorve um pacote de energia e faz seu salto quântico e depois retorna, e se tiver esse comprimento de onda na região do visível, a gente vai ver cores, que é o que acontece, por exemplo, esse aqui eu vou voltar depois, que eu vou comentar na próxima aula, porque isso aqui é um pouco mais complexo. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho na questão dos fogos de artifícios. Ou, eu gosto de citar esse exemplo, né, que quando você está fazendo churrasco, e você deixa cair um pouquinho de sal grosso na chama, o que acontece com a coloração lá da churrasqueira se formar uma chama? Que cor que é a chama? Um pouco azulada. Mas aí olha que caiu um sal grosso nela. Quem já fez churrasco aqui? Fica verde. Verde? Uhum. Quem mais? Quem já fez churrasco aqui? Eu vou mudar a pergunta, então. Se eu pegar um pouquinho de... Então, vocês fazem esse experimento em casa daqui a pouco. Ao que vocês desligarem a aula, vocês vão lá e vão testar se essa professora está doida ou está certa. Quem não, nunca viu isso aí. Quem já jogou, está fazendo um arroz e deixa cair um pouquinho da água do arroz lá na chama do fogão. Que coloração aparece na chama? Eu acho que essa turma aqui, pessoal, não é muito cozinheiro, não. Ninguém sabe fazer arroz aqui, é foda, viu? Não, nem com arroz, nem churrasco. Vocês vão fazer um experimento aí, ó, que vocês desligar agora. Vocês têm aula agora, no próximo intervalo? Tem um intervalo aí, não tem? É vermelho para laranja. Você tem uma chama coloração azul e quando você joga um pouquinho de sal grosso ou sal, né, normal na chama, você vai ver uma coloração amarelada, tom de amarelo, tom de laranja. Já viram isso? Quem não viu, faz o seguinte, liga a sua chama aí, pega um pouquinho de sal e joga nela. Você vai visualizar isso. Né? O que é isso, professora? Ó, isso é simplesmente, né, vou voltar lá para a nossa lousa, é simplesmente isso aqui. O maior componente, nós vamos trabalhar com isso aqui na próxima aula, e eu já vou falar qual é a nossa próxima aula. O sal, o maior componente do sal de cozinha é essa substância aqui, né, a série cloreto de sódio. E nós vamos discutir exatamente isso aqui através de uma distribuição eletrônica, que o elétron da camada de valência do sódio absorve um determinado comprimento de luz, um determinado comprimento de onda, uma energia característica, e quando ele retorna ao seu nível de estável, né, o salto quântico dele, ele emite, né, esse fóton no comprimento de onda da luz alaranjada aí. Então, você vê essa tonalização. Tá? Mas eu vou comentar isso um pouco mais, né, na próxima semana, que nós vamos falar desse questão aqui, ó. Próxima semana não, só fechar aqui, só rapidinho. Só encolher isso aqui um pouquinho. Isso aqui eu acredito que os senhores já conhecem, mas a gente vai demonstrar isso para vocês. Só deixando aqui, ó, para a gente começar na próxima semana. Vocês conhecem isso aqui? Sim. Distribuição Sim, eletrônica. Isso. Distribuição eletrônica, eu vou lembrar de elétron, eu vou lembrar de eletrosfera, e eu vou lembrar, então, aí na próxima semana a gente vai construir isso aqui, de fato, né, que é um F. Construir esse diagrama baseado nesse modelo atômico de Bohr, tá? Baseado nessa questão da quantização da energia e como ele chegou nisso aqui, na verdade, e logicamente depois Linus Pauling propõe, né, essa montagem aqui do diagrama. Mas a ideia vem aqui desse modelo atômico de Bohr.
que é exatamente essa questão que o elétron tem uma energia estacionária, e quando ele absorve um determinado pacote de energia, ele faz o salto quântico, quando ele retorna, ele emite isso. E isso é que nos dá hoje uma grande leque com relação a todo o avanço tecnológico. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até esse ponto aqui ou não? Não. Não. Então, a próxima aula nossa, a gente começa aqui. Na verdade, no quinto postulado, né? Que eu não trouxe ele para cá, mas é exatamente aqui que eu vou desenvolver essa explicação. Voltando aqui no Teams, então, deixa eu ver quantos alunos nós temos em sala. Nós estamos com 18 alunos. Só fazendo uma observação, acredito que vocês já tenham olhado, nós temos reposição da quarta-feira no sábado. Confere? Nesse sábado? Confere. Nesse sábado. E aí é o seguinte, tem duas propostas. Eu posso dar essa aula para os senhores no sábado, sem nenhum problema, ou eu posso dar essa aula amanhã, que também é nosso horário das aulas experimentais. Eu não sei se algum professor agendou aula nesse horário, porque como ele, por enquanto, está livre. Ele é nosso, mas, por enquanto, ele está livre. Também poderia ser esse horário, das 7 às 8. Qual é a preferência dos senhores? Amanhã, das 7 às 8, ou no sábado, das 7 às 8. Eu estou disponível nos dois. Amanhã. 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 Amanhã também? Amanhã. Então, amanhã. Então vocês não têm nenhuma aula agendada para amanhã das 7 às 8? Tem não. Não. Então, combinado. Amanhã, das 7 horas às 8 horas, nós estaremos aqui falando do modelo atômico de Bohr. Se não há nenhuma dúvida, por hoje todos estão liberados. Eu só... Pode ser? Ou alguém tem alguma objeção? João 7 Pedro, horas pode da falar? manhã ou da noite? 7 horas da manhã. É o mesmo horário de hoje, das 7 às 8 horas. Ou no sábado, das 7 às 8. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã? Ok, então. Então, eu vou aqui finalizar a nossa gravação. E se não há nenhuma dúvida, por hoje só estão liberados e até amanhã, se Deus quiser. Parando a gravação, então, colegas. Até mais, professor.